Qual é a tua maior dificuldade em inglês? Com certeza é como pronunciar as palavras. Esta é a dificuldade da maior parte das pessoas. Por isso, no programa de hoje, nós estaremos respondendo uma pergunta. Como ler qualquer palavra em inglês? Venha conosco. Hello everybody, I hope you guys are well today. Daqui quem fala para vocês é o Teacher Eric e está no ar a turminha do Teacher Eric. É aqui onde vocês da sua casa têm a oportunidade de crescer a nível da língua inglesa. Dizer que este programa é para você que já está num curso de inglês, é para você que já vem aprendendo inglês há muito tempo e precisa de uma orientação, de um guia e também ajuda professores de língua inglesa a saberem como direcionar os golpes, por assim dizer, né? Ou seja, como usar as metodologias de ensino, como ensinar algumas aulas que é realmente muito difícil em inglês. Nós estamos acostumados com livros que apresentam a palavra em inglês juntamente com as pronúncias. É muito comum encontrar livros assim em inglês. Palavra em inglês e entre parênteses tem a pronúncia, a forma como pronuncia-se. Isto realmente ajuda-nos a saber como pronunciar as palavras até certo ponto. Mas há um grande problema. Já parou para pensar nas dificuldades que isto cria depois quando tiveres a ler a palavra? Você concentra-se tanto na forma como pronuncia-se que quando tiver a escrever aquela palavra, simplesmente escreve como pronuncia-se e não como se escreve. Né? Então, isso é uma grande dificuldade. Por isso, o programa de hoje, nós estaremos respondendo esta pergunta. Como você pode ler em inglês? Daremos dicas de como ler, o que você precisa para começar a ler em inglês. Então fique aí, não saia. Dizer que você pode ver a reposição deste programa ou assistir em direto nas nossas redes sociais, nas nossas páginas das redes sociais, no Facebook e no YouTube. Basta que pesquisa por Eric Classe, a turminha do Teacher Eric. Você pode assistir online, live, tá? Ao vivo mesmo. Então, sem mais demoras, vou dar já boas-vindas aqui à minha convidada especial, como sempre, Miss Van Troia da Costa. Hello. Hello, teacher. How are you? I'm great, I'm teacher. Very good, I'm great too. I'm very happy to see you. Estou muito feliz em ver-te hoje. Ok? Alright, teacher. Então, o tema de hoje é realmente interessante porque nós vamos ajudar o pessoal de casa a ler em inglês. Achas que é possível a pessoa passar a ler em inglês sem dificuldade quaisquer? Eu penso que seja possível, teacher. Mas penso que todo estudante de inglês tem sempre a seguinte preocupação. Aprendemos o alfabeto. Ok. Por exemplo, A, B, C, D. Mas quando vamos nos deparar com algumas palavras, por exemplo, a vogal A. Mas então, por que eu tenho que pronunciar call para dizer chamar? Essas dúvidas que você está tendo aqui, está apresentando aqui, você não é a única pessoa que se depara com isso. Por isso mesmo é que nós estamos a trazer ao pessoal de casa esta pergunta: como ler, como superar as dificuldades da leitura em inglês? E eu vou começar pegando o fio que tu estavas aqui a explicar. O alfabeto em inglês, não é todas as letras do alfabeto em inglês que vão nos ajudar na leitura. Ok? O que vai nos ajudar na leitura? No alfabeto em inglês nós sabemos que tem as consoantes e as vogais, não é? Sim. As consoantes, saber pronunciar as consoantes B, C, F, G, não vai nos ajudar na leitura. Como assim, teacher? Como assim? Boa pergunta, nós vamos responder aqui. Mas deixar claro no pessoal de casa. Conhecer a pronúncia das consoantes não vai nos ajudar na leitura. Não é por você saber dizer CD que vai ser perito em ler em inglês, as palavras em inglês. Não, tire isso da mente. Agora já conseguimos perceber que o alfabeto em inglês não é tão importante
como nos parecia no princípio, quando nós entramos numa sala de aula. Consegue perceber? Teacher. Sim. Ok? E nós vamos explicar porquê. Eu vou explicar basicamente porquê que as consoantes não são tão úteis na leitura, não vão lhe ajudar tanto na leitura. Por quê? A consoante, a forma como nós pronunciamos a consoante na palavra não muda tal como nós fazemos em português. Por exemplo, essa palavra que pronunciaste, call, Sim. ao ler a palavra call, tu não vais ler C, e o L tu não vais ler L, vais ler mesmo C com um O, como se fosse, né? C com um som, call, tá? Por exemplo, expressão como bed, cama, Sim. que é B-E-D, bed. A pessoa não vai pronunciar B-E-D, ele vai pronunciar bed, vai pronunciar, né? Ou seja, vai juntar a consoante B com E bed. Conseguiu perceber? Sim. Quer dizer, o fato da pessoa saber pronunciar as consoantes B, C, D não significa que ele já vai passar a ler. Agora, se as consoantes não vão lhe ajudar a ler, o que vai te ajudar a ler? Essa é a pergunta, Nisso Vantroia. Sim, teacher, é a pergunta. É? É a pergunta. Se as consoantes não ajudam, então o que ajuda? Nós vamos responder. Sabe o que define o som de uma palavra? O que define o som de uma palavra? O que define como vais ler a palavra? Não é a consoante, mas a vogal. Não é a consoante que define o som da palavra, mas a vogal. Não é a forma como vais ler a consoante, mas como vais ler a vogal. Para entender melhor, eu vou dar aqui um exemplo. A palavra B-A-L-E, Bali. Quem fala português, ele vai ler Bali. Mas quem fala inglês, vai ler? Bailey. Pronuncie novamente. Como é que vai ler? Bailey. Bailey. Qual a diferença? Eu vou falar português, você vai falar inglês, ok? Bali. Bailey. Qual a diferença? Estás a notar a diferença? Sim, teacher, estou a notar. Onde é que está a diferença? Na pronúncia das vogais. Nem da vogal. Da vogal. Porque é apenas uma. O português diz Bali, mas o inglês diz Bailey. Qual a diferença? É na forma como estou a pronunciar o A, a vogal A. E o que define o som da palavra é simplesmente a primeira vogal da palavra. O Bali, né? B-A-L-E. O E, que é a outra vogal do Bali, estamos a ler exatamente como deveríamos ler em português. Ler, né? Okay. Bailey, né? Bali, né? Bailey. Estamos a ler tal como deveríamos ler em português. Então, para resumir, o que vai lhe fazer ler em inglês é saber como pronunciar as vogais. Estamos já aqui a separar uma coisa no alfabeto em inglês. No alfabeto em inglês as consoantes não são tão úteis como parece. Já estamos a separar as consoantes, vamos pegar simplesmente nas vogais. A, E, I, O, U. O que vai fazer ler em inglês é saber como ler cada vogal em diferentes circunstâncias, em diferentes situações. Então, mas teacher, como é que eu vou saber como ler as vogais nas diferentes situações? Sim. Como é que eu vou saber que naquela palavra eu vou ler a vogal daquela maneira, na outra? Por isso é que estamos aqui hoje. Na aula de hoje, ou seja, no programa de hoje da turminha, terás a oportunidade de saber como pronunciar as 5 vogais A, E, I, O, U em diferentes situações. Terás a oportunidade de saber como pronunciar cada vogal quando ele estiver numa determinada palavra. Tá? Isso que nós vamos aprender hoje. Já daqui a pouco, dizer que o material, as pessoas podem ficar assim, teacher, eu gostaríamos, né, que apresentasses os conteúdos. Não, esses conteúdos eles são preciosos. Se você quiser obter os conteúdos, precisa vir aqui na Eric Classe ou solicitar por via WhatsApp, nós podemos lhe enviar o conteúdo completo. Eu já deixei esse conteúdo disponível Miss Van Troia, porque ela é minha aluna, ok?
Miss Van Troy, essas salas são tão preciosas que eu não posso estar ali a disponibilizar à toa, né? Como ler inglês? Está aqui. Esse manual, esse guia, na verdade, é um destes guias da Eric Class, ok? English Guidebook, onde nós temos os conteúdos todos, ok? A Miss Van Troy não está a usar um físico deste, mas está a usar em... Miss Van Troy, tens em casa? Estás a usar não físico, mas Em PDF. em PDF. Todos os nossos alunos, quando estiverem aqui na Eric Class, durante o curso, eles recebem antecipadamente os conteúdos em PDF para estudar em casa. Estás a ver a metodologia, Miss Van Troy? Quer dizer, o aluno sai de casa, vai para a sala de aula, já sabe, já tem ideia do que vai ser considerado. E eu espero que você tenha lido mais ou menos essa aula, ok? Importante ler, porque eu só vou lhe fazer perguntas. Vou lhe fazer perguntas. Porque o professor na sala de aula é guia, o aluno é que faz tudo, é guia, dá orientação. É o que nós vamos fazer. Estamos a dar muita volta, né? Eu acho que o pessoal de casa já está a ficar muito ansioso para conhecer o som de cada vogal. Daqui a pouco já, tá? Primeira coisa, antes de nós irmos propriamente no som de cada vogal, precisamos dar essa informação importantíssima ao pessoal, Miss Van Troy. Sabes qual é a informação? Não, eu não sei. Cada vogal em inglês tem um som predefinido. E o pessoal de casa pode pensar assim, que som das vogais? Eu já sei os sons das vogais. Sabes? Sabes sim. E eu vou dar os sons predefinidos. Sabes os sons das vogais, mas os sons predefinidos que são? Como é que pronuncia-se o A? Em inglês. A. O E. E. O I. I. O O. O. O U. U. Estes são os sons predefinidos, são as pronúncias predefinidas das vogais. Não é isso que você vai aprender aqui, não. Nós não vamos lhe ensinar a pronunciar A, E, I, O, U. Não. Nós vamos lhe dar sons diferentes que aparecem nas palavras para o ajudar a ler inglês, tá? Vou lhe fazer uma pergunta só. Miss Van Troy, o A lê-se A. Sim, Sabias que o A também tem um som de O? O U lê-se U, né? Sabias que o U também tem um som de A? Miss Van Troy? Então, teacher, como notar essa diferença? É isso que nós vamos falar no programa de hoje. Então, sem mais demora, vamos então na outra parte da página. Aqui, olha, até já estou todo ansioso, né? Para explicar isso ao pessoal. Vamos começar com a vogal A. Como ler a vogal A? Qual é a pronúncia da vogal A? Eu vou explicar. Pode focar-me? Vai dar para focar-me, por favor? O pessoal de casa precisa entender bem qual é o som da vogal A. Nós agora estamos a começar a falar, e se você chegou agora no nosso Facebook, no nosso YouTube, está na posição 246 da TV a cabo, nós estamos a ensinar ao pessoal como ler inglês. E nós vamos começar com a vogal A. A pergunta é, como ler a vogal A? A vogal A tem 3 sons. O primeiro é E, o outro é E. Presta bem atenção. O som da vogal A são 3. E e O. E, O. Também, a vogal A tem 3 sons. 3 pronúncias diferentes. Agora a pergunta que surge, Miss Van Troy. Como ler, ou como pronunciar, ou quando eu devo ler numa palavra, quando é que eu devo ler a vogal A? Como E, como E, como E e como O? Essa é a pergunta. Sim. Fique bem ali porque nós vamos dar as teorias. A primeira teoria, Miss Van Troy, leia por favor, mas leia mesmo para as pessoas perceberem lá em casa, para não haver dúvida, tá? Qual é a primeira teoria? Quando é que eu devo ler a vogal A como se fosse E? Devemos ler a vogal A como se fosse E
quando a palavra termina com o som de uma vogal. Então, vamos enfatizar mais, né, essa teoria. Enfatiza mais essa teoria. A vogal A, lê-se E, quando a palavra termina com o som de uma vogal. Sensacional. Agora pode olhar aqui para mim, por favor. Prestem atenção. Se você olhar na palavra e a vogal A for a primeira vogal da palavra, olha bem para a palavra. Se a palavra terminar com uma outra vogal, então a pronúncia deve ser E. E estes exemplos estarão passando ali na tua telinha, estes exemplos, tá? Estes exemplos. A Miss Van Troia vai pronunciando os exemplos, desculpe-me, vai pronunciar os exemplos e estes exemplos vão passar na tua telinha. Não preocupe-se, tá? Por favor, Miss Van Troia. Quais são as palavras cujas pronúncias, ou quais são as palavras onde temos a vogal A, cujas pronúncias devem ser E? Temos aqui alguns exemplos. Calma, vamos fazer melhor. Eu vou soletrar as palavras e tu vais ler. A palavra C-A-K-E, que eu em português deveria ler CAC. Se eu não sei ler em inglês, né? Vou ler CAC. Como é que vais ler, de acordo com a teoria? Cake. De acordo com a teoria, essa palavra lê-se cake. Sensacional. A segunda palavra, S-A-M-E, que eu em português deveria ler summer. Mas em inglês iríamos ler say. Como? Say. Sensacional. Esta palavra, G-R-A-D-E, que eu poderia ler grade, né? Grade. Em inglês, como é que eu deveria? Em inglês iria ler great. Sensacional. E a palavra muito comum, N-A-M-E, Nami. Eu não falo português, Nami. Então vou ler Nami. Como é que vais ler em inglês? Name. E esta palavra, T-A-K-E, tac. Eu não falo inglês. A Miss Van Troia, como vais ler? Take. Agora, as palavras são, vamos então pronunciar. Cake, Cake. same, Same. great, Great. name, Name. take. Take. Agora pergunta aí, Miss Ventura, por que leste desta forma bonita, né? Em inglês. Por que leste cake, same, great, name e take? Por quê? Diz-nos. Porque, segundo esta teoria, a vogal A lê-se E quando na presença de palavras que terminam com o som de uma vogal. Miss Ventura, Teacher. importante isso. Realmente. Okay? Há palavras, preste atenção, por exemplo, name. Há palavras que você pode ler por força do hábito, está acostumado a ver, a ouvir as pessoas a pronunciarem name. Mas você sabe por que lê-se name? É importante que você saiba porquê para criar em si segurança. Nós vamos voltar daqui a pouco, porque é o nosso primeiro intervalo. Fique aí, não saia, porque o programa de hoje está bombado. See you. Ardeu! Quem me viu, quem me vê, faço parte da Benga, Meque People. Fiquem ligados daqui, o vosso boi Bengaroso King de Fofera. Tô ligado diante da Azul TV, programa melhor da banda, é nóis. Boé de não. Fique ligado no que acontece no mundo e no país. Fique ligado no Ponto Informativo. Informações de segunda a sexta, no Azul TV. Boutique Orlando Fashion. Estamos localizados na Vila de Viana, Rua 11 de Novembro. Contato 923 77 38 96. Faça como a Boutique Orlando Fashion. Seja um parceiro oficial do Azul TV.
Welcome back! Sejam todos bem-vindos de volta, porque você está na turminha do Teacher Eric. Está a chegar agora e a leitura, a tua dificuldade, como pronunciar as palavras em inglês e a tua dificuldade, então não saia dali, fique mesmo ali. Se está a nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, também fique ali, porque a novidade continua aqui. Nós estamos a responder uma pergunta que é a dificuldade de todo falante da língua inglesa ou aprendiz da língua inglesa, que é como ler inglês. Achas que é possível ler? No primeiro episódio, na primeira parte, nós estávamos aqui a explicar que o que define o som de uma palavra, se está em inglês, em português ou em francês, qualquer língua, é a forma como nós lemos a vogal. E isso acontece principalmente em inglês. Não é a consoante que vai fazer ler em inglês, não é por saber dizer B, C, que se tornarás alguém que sabe ler as palavras em inglês. Não. É a forma como dominas o som de cada vogal em inglês. E é isso que nós estamos analisando aqui no programa de hoje. E como sempre, tenho aqui a minha auxiliar do lado. É mesmo auxiliar, né? Miss Van Troia. Alright. Hello, guys. Ok, Miss Van Troia. O que é que tu estás a achar até agora, né? Da forma como nós estamos a responder essa pergunta, como ler em inglês? Está a ser produtiva, teacher. Pelo menos já não há aquela perspectiva de que bastar saber ler a consoante. Pode falar um pouquinho mais alto, né? Está bem, basta ler a consoante, então quer dizer que não, já sei, eu já posso ler. A informação de que na verdade é o som da vogal que determina como vou ler a palavra, está a ser bastante útil. Muito bem. E eu vou aproveitar e dizer uma coisa muito importante para você que quer aprender a ler inglês. Deixe as ilusões de lado. Às vezes nós somos muito imaginários, nós não somos realistas. Como assim? Na leitura nós não somos realistas. Como? Por que eu digo que a maior parte das pessoas não é realista na leitura? Porque ela diz assim, muita gente diz assim, eu escrevo uma forma em inglês, escrevo de uma forma e leio de outra. Achas que esse comentário é realístico? Nós estudantes nos sentimos assim, teacher. Eu escrevo de uma forma e leio de outra. Leio de outra, sim. Por que nós não devemos, né, nos admirar com isso, não ficar admirado com isso, o fato de a palavra ser escrita de uma forma e ser lida de outra? Por que não devemos ficar admirados? Agora, porque já temos a informação que, na verdade, por ser uma língua diferente, né? Sim. Primeiramente, e não vou ler, obviamente, como leio em português, e porque as vogais na língua inglesa têm uma leitura diferente da língua portuguesa, então as regras a que vou obedecer são outras. Disseste bem, mas vai além disso. Sim, também. As pessoas criam muita ilusão. É o seguinte, há palavras em português que escreve-se de uma forma e lê-se de outra. Por exemplo, o pronome pessoal ele. Nós não escrevemos ele assim. E-ele-i. Escrevemos e-ele-é. Mas a pessoa lê ele. Então, a questão, o fato da palavra ser escrita de uma forma e ser lida de outra forma, não pode lhe trazer dor de cabeça. Eu como, por exemplo, eu como. Você não vai escrever eu, né? E depois, eu como, tu não vais escrever C-O-M-U, como. Não. Como é que você escreve em português? C-O-M-O. C-O-M-O, mas tu lês como, eu como, né? Eu como, em vez de dizer, né? Eu como, né? Então, pessoal, vamos lavar a nossa mente. Vamos lavar a nossa mente de conceitos que podem nos atrapalhar, podem nos impedir de ler as palavras em inglês. A forma como se escreve é outra, de algumas palavras com certeza, e a forma de ler também é outra. Mas você não precisa se estressar, porque hoje nós estamos a ajudá-lo a vencer esse desafio de leitura. Nós começamos com a vogal A e vimos aqui que a vogal A
estamos a ver que a vogal A tem 3 sons. E e O. Mas só consideramos o som da vogal A quando tem o som, né, de E. Nós vimos que tem um som de E quando a vogal A aparecer numa palavra e essa palavra terminar com uma outra vogal. Vimos o exemplo, por exemplo, né, da palavra name, que escreve-se name. Muitas pessoas falam, né, my name, mas lê-se name. Por quê? Porque o A é a primeira vogal e esta palavra termina com uma outra vogal que é E. Vamos continuar com as teorias. Agora estamos na teoria, na pronúncia da vogal A como E. Quando é que eu, Miss Van Troia, devo ler o A como se fosse E? Nós devemos ler o A como se fosse E quando a vogal A estiver entre duas consoantes. Duas consoantes, está a faltar um termo importantíssimo. Qual termo? Apenas duas consoantes. É importante realçar isso. E dizer uma coisa, para você que está a assistir agora, eu e a Miss Van Troia estamos a usar o manual English Guidebook em PDF. Ok? Da Erika Classe. Estamos a usar, nós temos este manual em PDF. A Miss Van Troia, por isso, está conseguindo dizer ali as teorias. Ok, Miss Van Troia? Yes. O que é que tens a dizer sobre esse manual, English Guidebook? Será que é mesmo um guia útil? O que é que tens a dizer? Um guia útil, interessante e bastante prático. Com certeza, né? Todos os nossos alunos, os alunos da Erika Classe, têm acesso aos conteúdos antecipadamente. Quer dizer, antes de qualquer aula, você pode considerar os conteúdos em casa. Vamos continuar. Então, eu tenho que ler o A como se fosse E quando ele tiver apenas, né, entre duas consoantes. Sim. Vamos rodar as palavras. Quais são as palavras? Como é que eu leio esta palavra, Miss Van Troia? B-A-D. Body, que eu, né, posso ler, né, body. Bad. Ok. Esta palavra F-A-T, que eu não sei falar português. Eu não sei falar português, inglês. Eu vou fazer o papel da pessoa que fala só português, ok? Então vou ler fat. Fat. Ok. B-A-T, bat. Bat. L-A-D, lad. Lad. P-A-D, pad. Pad. E muita gente fala, né? iPad, né? iPad. E outros, né? iPad. É normal, né? Mas, né? iPad, né? iPad. Ok? S-A-D, sad. Sad. Preste atenção, eu não sei falar em inglês. A Miss Van Troia que sabe. Eu estou a pronunciar em português, tá? M-A-D. Mad. Sensacional. Então vamos ler as palavras todas, né? Bad. Bad. Agora já sei falar em inglês, tá? Agora já Bad. Bad. Fat. Fat. Bat. Bat. Lad. Lad. Pad. Pad. Sad. Sad. Mad. Mad. Então nós lemos deste jeito porque a vogal A tem um som de E acentuado quando tiver numa palavra e nesta palavra tiver apenas duas consoantes, ou seja, a vogal A está entre apenas duas consoantes. Vamos continuar. A vogal A também tem um som de O. Quando é que você deve ler a vogal A como se fosse O? Eu gosto muito dessa teoria da vogal A, lendo O, porque realmente ajudou-me muito a ler muitas palavras em inglês. Qual é a teoria? Manda ali para o pessoal, por favor. Lemos a vogal A como se fosse O quando ela estiver apenas entre 3 ou mais consoantes. Ok? Então essa é a teoria. Aqui vamos às palavras. A palavra é T-A-L-L, que eu deveria ler em português. Eu vou ler em português, né? Tal. Em inglês, tall. Oh, afinal é assim? Simples. Tá, né? Aqui, W-A-L-K. Walk, né? Walk em português. Em inglês como é que fica? Walk. C-A-L-L, cal. Muita gente fala cal. Seria call. É deste jeito. Esta palavra que muitos dizem é what. What is your name? Eu tenho pessoas que pronunciam what is your name? Eu fico, what is your name? Como é que pronuncia-se esse pronome interrogativo? What? What? Preste atenção, não é what. Pare de dizer what, é what. Ok? What com O, porque a vogal A, né? Está ali, né? É a única vogal na palavra, né? Que tem que tem 3 consoantes, né? Agora, esta outra palavra, B-A-L-L, bal, estou a ler em português.
Ball. É assim, né? Futebol, é por isso, né? As pessoas dizem, né? Futebol, né? Não é futebol. A outra palavra é S-M-A-L-L. Small, eu deveria ler small, né? Small. Não. Mas, de acordo aqui, a regra seria small. Ok? Isso vai pronunciar um pouquinho mais alto, tá? Tá bem. O pessoal mesmo ouvir bem a pronúncia, para não ficar em dúvida. F-A-L-L, eu deveria ler foul. Em inglês, fall. Sensacional. B-A-L-D. Balde, né? Balde, né? Quer dizer, é balde, né? Como é que você ler em inglês? Balde. Bald. Né? Muito Bald. bem. Este, W-A-N-T. Wante, sim. Como é que fica em inglês? Want. Está aí. Então aqui você já consegue ler a vogal A sempre que for a única vogal da palavra, mas a palavra tiver mais de 3 consoantes. Importante, né? Então para de dizer what is your name, é what is your name. Fica mais, né? Em conta, né? Muito bem. Então nós consideramos que a vogal A tem 3 sons, 3 pronúncias. Há 3 pronúncias. A pronúncia de E e O. Para dominares qualquer pronúncia, para dominares todas as pronúncias, precisas entender que nós lemos E e O de formas diferentes, em situações diferentes. Nós já dissemos essas circunstâncias quando é que você deve ler. O A como se fosse E, como se fosse I, como se fosse O. Já demos, agora vamos avançar. São 5 vogais. Sim, teacher. Já falamos da primeira vogal, a vogal A. Agora vamos na vogal E. Como você pode ler a vogal E? Vamos então nas teorias. Essa teoria eu vou dizer, tá? Eu gosto muito. Ok, Miss Vantura, estou a roubar o teu lugar. Presta atenção, você deve ler a vogal E como se tivesse acentuada E quando for a primeira vogal da palavra. E uma atenção que eu gostaria de chamar aqui ao pessoal é que a maior parte das palavras onde o E é a primeira vogal, ela está sempre acompanhada com um amigo dele, que é o X. Ok? Por exemplo, vamos dar aqui o exemplo dessa palavra, experte. Estou a ler em português, experte, que é E-X-P-E-C-T. Vai aparecer ali na telinha, tá? Esta palavra eu não falo em inglês, vamos supor. E eu digo, né, experte. Nota. A vogal E, depois da vogal E, nós temos o X. Miss Vantroia, como é que se lê o X em inglês? X em inglês, como é que se pronuncia o X? X. Exatamente assim, pessoal. O X já vem com o E acentuado. X. Já vem com o E acentuado. Então o E, aqui, quando for a primeira vogal da palavra, ela tem um som de E, mas já perde a força sempre que estiver acompanhada com o X, porque o X, o X, a pronúncia dela já é assim, acentuada, né? X. Então eu ler o expert, eu leio expert, ok? Mais exemplos com palavras desse jeito. E a expressão extra, estou a ler em português, extra. Como é que eu vou ler esta palavra? Em inglês, teacher? Pode ler em francês se quiseres, né? Teacher. Tá bem, cá. Em inglês. Em inglês, extra. Exatamente, tá bem? Extra. Se você pronunciar o X, vai ser em inglês. Agora, se você falar extra, até não consigo, né? Extra. Não vai aparecer ser em inglês. Então tem que pronunciar mesmo o X. Extra. Você vai tocar na pronúncia, ok? Mais expressões desses tipo, temos o caro. Como é que se diz caro em inglês? É expensive. Estou a ler em português. Como é que deverias ler? Expensive. Ok? Expensive. Ali tem ali, né? Tem ali no acento, né? Expensive. Caro. Expensive. Ok? Então atenção que devem ter. Sempre que a vogal E for a primeira vogal da palavra, e for sempre acompanhada com o X, que em inglês pronuncia-se X, então o E perde já a força. Vamos só pronunciar o X, né? Expert,
extra, expensive, expensive, ok? Ok. Agora, no caso de o E for a primeira vogal, mas não tiver acompanhada com o X, então você pode ler como se fosse acentuado. Eu vou te dar essa palavra. A palavra é E-V-E-R. Ever, né? Ever? Every? Mas vem. Every. Acentuado. Assim com destaque. Every. Ok? Every. Muito bem. Então é assim, né? Vamos pronunciar as palavras todas. Estão. Expect. Extra. Ever. Expensive. Excellent. Não lemos os exemplos do A que se lê O, né? Vamos ler assim, de seguida, tá? Tall. Walk. Call. What. Bowl. Small. Tem que ler com swag, ok? Fall. Bold. Want. Pronunciar bem, né? Eu tinha um professor da 10ª classe, ele sempre dizia, né? A pronúncia, é muito importante a pronúncia. Então, já falamos da primeira teoria da vogal E. Pessoal, a segunda teoria da vogal E é para lhe fazer mesmo ler inglês. Mas isso só será depois do intervalo, ok? Isso só será depois do intervalo. Então não saia. Fique ligado ali no nosso YouTube e no nosso Facebook, porque voltamos já. Desde que eu entrei para a Ericlasse, eu tenho aprendido inglês de vários métodos e maneiras bem divertidas. Eu e os meus irmãos temos participado nas aulas de inglês de Teacher Eric, são educativas e nós gostamos muito. Hello everybody, I hope you guys are well today. Daqui quem fala para vocês é o Teacher Eric. Sejam todos bem-vindos à turminha do Teacher Eric, onde você e os da sua casa têm a oportunidade de crescer a nível da língua inglesa. Só que dessa vez será bem diferente. Eu invadirei a vossa telinha às segundas, quartas e sextas 14 horas na Azul TV, na posição 246 da TV a cabo. Aguardem por mim. Fique ligado no que acontece no mundo e no país. Fique ligado no ponto informativo. Informações de segunda a sexta, no Azul TV. Muita animação. Dança acompanhada dos melhores ritmos do país. Assim começou mais um programa Onda Azul, um programa cheio de energia, cheio de animação para você que está do outro lado. As dicas mais práticas que você não vai querer perder. Neste vídeo eu vou dar uma dica super rápida, super prática para recheio de salgados, nesse caso é coxinha, e com ingredientes que todo mundo tem em casa. É isso. Tem que vamos abrir. Vamos ver como é que ela ficou. Vamos ver. Olha como é que isso fica. Maravilhoso. Deixa eu provar. Muito bom. Muito bom. Hoje temos dicas bombásticas. Vamos ensinar como fazer um turbante. Prontinho, temos aqui então o nosso turbante.
para ser usado por alguém que gosta assim de estar mais executiva, vestidos longos e saias longas. Então aconselho a usarem esse modelo. Podem ver, é super fácil de fazer. Você quer compartilhar conosco as suas ideias? Então, deixe o seu comentário na nossa página do Facebook ou envie a sua mensagem com os seguintes dizeres. #Programa Onda Azul, eu participo da rubrica Dicas. Onda Azul, o programa da família angolana. No Azul TV, na posição 246 da TV Cabo. Azul TV, o canal do seu lazer. Este programa é patrocinado pela Adam Service e pela Publicity Easy. Welcome back! Sejam todos bem-vindos de volta. Se está na posição 246 da TV a cabo, fica ali, não desligue, porque hoje você vai aprender como ler em inglês. Os outros já pegaram uma boa parte, ok? Fique ligado, continua ligado no nosso Facebook e no nosso YouTube, Eric Classe, a turminha do Teacher Eric, porque o tema de hoje é como ler qualquer palavra em inglês. E como sempre eu estou acompanhado da minha auxiliar, por assim dizer, auxiliar, já não é aluno, é auxiliar, né? Está a minha auxiliar aqui, a Miss Ivan Troia. Miss Ivan Troia, estamos de volta. Alright, teacher. Hello, guys. Ok, na parte anterior nós estamos a falar da vogal E. Vamos continuar. Qual é a teoria, a segunda teoria da vogal E? Como eu vou ler a vogal E? Por favor. Nós podemos ler a vogal E como se fosse I, quando a palavra em que ela estiver, quando ela for duplicada ou antecedida pela vogal A. Essa é a teoria. Essa é a teoria. Grave bem. Então, se eu olhar para a palavra, onde tem a vogal E, se a vogal E estiver antes da vogal A, ou seja, vai formar um ditongo, E e o A, eu tenho que pronunciar I. Se o E estiver duplicado, E duas vezes, o E duas vezes, tá? Também vai formar um ditongo. Este ditongo eu devo ler I. Ok? Vamos lá na prática, vamos ver os exemplos, ok? Os exemplos vão passar ali na tua teoria. Como é que eu leio estas palavras? E-A-T. E-A-A. Como? It. Muito bem. B-E-A-T. Beate, eu deveria ler Beate, né? Beat. Ótimo. D-R-E-A-M. Dream. Dream. Afinal é dream, né? Dream Boys. Esta palavra, T-E-A-C-H-E-R. A famosa palavra teacher. E muita gente diz, né? Teacher, né? Teacher. Nunca ouviste pessoas que pronunciam assim, teacher? Coitadinhos, né? Não sabem ler em inglês, é normal. Então, vê, não é teacher, para de pronunciar teacher, não é teacher. Por quê? Porque na palavra teacher temos o E, e o E, antes do E, depois do E, o E antecedido da vogal A. O E, quando está junto da vogal A, E e o A, forma um ditongo que em inglês pronuncia-se I. Então é teacher, pronuncia desse jeito, tá? De hoje em diante. A outra palavra é T-E-A. T-E-A. T. Com certeza. Chá, não é teacher? Sim, chá. T-A. Tem gente que fala T-A. É normal, né? Não sabe, mas depois desta aula todo mundo está a saber falar inglês. W-E-A-K. Como é que eu vou ler? Week. Sabe o que é week? Não é o week da semana. Olha, não é o week da semana. Tem, né, o week da semana que é W-E-E-K. Week da semana. E tem este week que é W-E-A-K. E este week é de quê? De fraco, quer dizer fraco, coisa que nós não somos, né? Somos fortes. Muito bem, então nós mostramos os exemplos da vogal E quando a pronúncia é I, quando ela é antecedida da vogal A. Ou seja, tem ali a vogal E e antes da vogal A temos a vogal E, então antecedida, né? Nós temos que ler I. Mas não é só neste caso que nós devemos ler I, também devemos ler I quando a vogal E é duplicada numa palavra, ou seja, temos dois E. Quando temos dois E, devemos ler esses dois E como
I. Então vamos ver os exemplos. Os exemplos são estes. S-E-E. Como é que vou ler? C. Eu deveria ler C, né? F-E-E-L. Feel. G-R-E-E-N. Green. G-R-E-E-T. Grit. B-E-E. B. De abelha, muitos sabem, né? T-E-E-T-H. Teeth. Então vamos pronunciar todos os exemplos. Eat, It. beat, Beat. dream, Dream. teacher, Teacher. tea, Tea. week, Week. see, See. feel, Feel. green, Green. grit, Grit. be, Be. teeth. Teeth. Com estas teorias você não precisa de pronúncia alguma. Vamos continuar. Já falamos da vogal A, já falamos da vogal E, agora vamos para a vogal I. Note uma coisa importante sobre a vogal I. A vogal I tem naturalmente o som de I, tal como em português, se ela tiver numa palavra e esta palavra não terminar com uma vogal. Se essa palavra terminar com uma consoante, ela vai ler-se como ela é realmente, I. Ok? Por exemplo, a expressão D-I-D, did. Você lê did, por quê? Às vezes, como as pessoas conhecem que o I, qual é o som predefinido do I? Em inglês, o som predefinido do I é I. Como as pessoas sabem que o som predefinido do I é I, aqui às vezes já encontrei pessoas a lerem died, né? Died. É normal, mas preste atenção. Para acabar com essa confusão, entenda que o I lê-se naturalmente I quando ela tiver numa palavra e essa palavra terminar com uma consoante e não com uma vogal. Ok? Essas palavras kick, sit, beat, weak, tip e did. Estas palavras, como podem ver, temos simplesmente, né, a terminação de consoante e não de vogal. Agora, quando é que o I lê-se I? Uma coisa me levantou é você saber que o I lê-se I em inglês, e outra coisa bem diferente é quando você deve ler I. Tá vendo? É importante saber isso. Então, nesse momento, vai lá desejando já ao pessoal de casa quando é que eu leio a vogal I como se fosse I em inglês. Ao contrário da regra anterior, nós devemos ler a vogal I como se fosse I em inglês quando a palavra em que o I estiver terminar com uma vogal. Então, olho para a palavra, né? Tipo time. Tem uma palavra time, as pessoas falam time, né? Que é T-I-M-E. Eu olho para a palavra, time, terminou com E. Então devo ler, como é que devo ler o I? Nesse caso, time. Prestem atenção, uma coisa é você... Devemos ler o I como I. Sim, e uma coisa é o pessoal pronunciar time, pela frequência, por estar acostumado a usar time, né? Time. E outra coisa é ler time porque sabe. É importante. Então vamos lá, as palavras são, né? Além do time, nós temos mais aqui outras palavras. R-I-D-E. Como é que vou ler? R-I-D-E? Lide. No meu caso, né? Nesse caso seria right. R-I-D-E. Como é que deveria ser? Atenção, né? O H em inglês lê-se R. R, né? Carregado, né? Então vai ser hide. Né? Ok, tá bom. S-I-T-E, muita gente lê city, né? Eu também, né? City. Site, teacher. Site, né? Site porque você já sabe o que é site, né? B-I-T-E. Bite. S-I-D-E. Side. O Seaside. Já visto, né? Essa marca Seaside. Tem gente que fala Seaside. Já vi pessoas pronunciarem assim Seaside. Estranho, né? T-I-E. Tie. Muito bem, então a vogal I tem um som de I quando tiver numa palavra e essa palavra terminar com uma outra vogal. Vamos ler as palavras que fazem parte dessa teoria. Time, hide, sight, bite, side, tie. Muito bom, já falamos da vogal I, agora vamos para a vogal O. A vogal O tem um som de O. A que nós estamos acostumados, mas quando é que nós lemos O? Porque uma coisa é você saber que pronuncia-se O, outra bem diferente é você saber quando é que eu vou pronunciar O. Então, quando é que você deve pronunciar o O como O? Quando for a primeira vogal da palavra.
Se o O aparecer primeiro, então deves pronunciar O. Tá aqui os exemplos. Os exemplos são over. Vamos pronunciar, Miss Vantroia. Over. Vai aparecer ali na telinha. Old. Orange. Muita gente fala orange, né? Entenda-se, orange. É orange, para dar mesmo aquela pronúncia agradável. Se você não pronunciar o O como O, vai ficar feio. Então, orange. October. É, pronúncia, né? Com suega. Com postura, tá? Agora, a teoria que eu mais gosto, que eu mais amo da vogal O é a que a Miss Vantroia vai dizer. O O não tem simplesmente o som de O em inglês, tem mais outro som que a Miss Vantroia vai dizer. Como é que eu leio o O também? Nós podemos ler o O também como se fosse U, quando ele for duplicado na palavra. Então, né, Miss Vantroia, se olhar para a palavra e ver dois O duplo, né? Então devo ler U. Ok? Então, essas palavras. Boot está aparecendo ali no quadro, ok? O tempo está passando, então vamos acelerar um pouquinho, tá? Boot, Miss Vantroia, repete por favor. Boot. Book. Wood. Cool. To. Good. Passei o cool. To. Good. Moon. Muita gente se pronuncia good, mas não sabe por que good. E vê uma coisa. Quando você não sabe, você pensa que a coisa é difícil. A pessoa que não sabe vai dizer assim, good, mas eu escrevo G, 2 O e o D tem que ler good em vez de ler God, né? Não. Sempre que o O for duplicado em inglês, qual é o som, Miss Vantroia? É deste jeito, tá? Teacher. Sim. Também booster, ok? A bebida booster, né? Mas a maior parte das pessoas pronunciam certo, né? Booster. Booster, né? Mas eles não sabem porque pronunciam booster. Okay. Essa é a grande questão. Porque assim, a pessoa pode aprender a ler uma palavra pelo hábito. Alguma vez na escola o professor sentou contigo para lhe dizer que L, escreve-se L, mas lê-se L? Alguma vez lembras? Não, é a força do hábito, de tanto ler L, ficou. Então também acontece com algumas palavras em inglês, tipo, né? Time, good, book. As pessoas leem porque força do hábito é uma coisa constante, né? Mas uma coisa muito importante é você saber o porquê, tá? Nós então, até agora já temos a pronúncia da vogal A, E, I e o O. Estás a gostar desse contrário? Estou. Acho que o pessoal de casa também está a gostar. Então vamos acabar já com a vogal U, ok? Como eu leio a vogal U? A primeira teoria da vogal U diz que tem um som de U como vogal predefinida. Mas quando é que eu vou ler U? Quando for a primeira vogal da palavra. Se o U for a primeira vogal da palavra, então eu vou ler U, ok? Essas palavras, vamos pronunciando as palavras. Unique, unite, use, united, useful. Estás a sentir do jeito que eu estou a pronunciar em U, sempre com U. Unique, use, unite. Está vendo? U. Por quê? O U é a primeira vogal da palavra. Agora vem a teoria que eu mais gosto do U, ok? Essa teoria é aquilo que eu disse, né? As vogais já têm um som predefinido, mas também podem ser lidas de uma outra forma. E a vogal U tem um som também de A, pode ser lida como A, sabias? Quando é que eu leio a vogal U como se fosse A? Miss Vantroia? Quando for a única vogal na palavra. Então você olha para a palavra, quem é a primeira vogal? É o U. O U, desculpe-me, é o U. Agora, o U está sozinha na palavra? Está. Então eu vou ler A, como se fosse A. Quais são as palavras então? Está aqui. Eu vou ler mal, não. Vou ler em português. Como eu deveria ler em português, você vai ler em inglês. Trusty. Muita gente já disse trusty. Trusty. Trust. Buy. Buy não. Bui. Bui seria buy. Bus. Bus. Booty. Tem alunos que falam booty. Booty. Bat. Ugly. Ugly. Gui.
Guy. Atenção que eu li em português, a Miss Vandra leu em Inglês. graças à teoria, tá? E assim então foram, né, os sons diferentes das vogais em inglês. O que vai lhe fazer ler em inglês é precisamente como você pronuncia as vogais. Portanto, você precisa destas teorias todas, destas teorias e outras. Miss Vandra, você sabia que tem mais outras teorias? É, teacher, há outras teorias. Há outras teorias e para você, beginners, eu vou te ensinar, é só me ensinar o pessoal de casa só essas teorias. Só com essas teorias você já está a ler a maior parte das palavras. Explicar o quê? Que a maior parte das palavras obedecem estas regras básicas que nós acabamos de ensinar. Básica não, né? Básico é o complexo, né? Muitas pessoas pensam que base é o simples. Não, base é tudo. Esse é básico, né? É tudo que você recebeu. Então, há muitas palavras em inglês que obedecem a estas teorias. Claro que como em tudo, qualquer regra há sempre exceção, né? Sim. Mas as exceções para essas regras são mesmo muito poucas. As palavras que não seguem mais, conta-se as palavras. A maior parte das palavras obedecem a estas regras. Então, se você quiser obter o conteúdo da Eric Class, do guidebook que nós estamos a usar aqui em PDF, o guide completo, solicite, puxe-nos no WhatsApp e você vai ter esse manual todo, né, por completo, ou venha aqui na Eric Class para você obter. Assim, bem rapidinho, eu vou dar, para terminar, eu vou dar aqui umas dicas bem rápidas sobre 3 consoantes. Nós estamos a falar das vogais, né? Essa aula é só das vogais, mas vou lhe dar 3 dicas básicas de 3 vogais. Como ler a vogal W? Todas as vezes que tiveres a ler a vogal W, não é vogal, é consoante. É consoante. W é consoante, ou semivogal, né? Semivogal. W, Y são semivogais e o H é consoante, né? Então, como ler o W? O W tem um som de U prolongado. Note nessas palavras. Por exemplo, a palavra word. Word. Eu começo com U. Word. Ok? A palavra what. Eu começo com what. What. Was. Where. When. Note que eu estou a começar a pronúncia com o U. Ok? Às vezes isso complica muitas pessoas. Como eu leio então a semivogal Y? O Y tem o mesmo valor que a vogal I, ok? O Y tem um som de I. Quando for a única semivogal, claro, né? Por exemplo, as palavras como why, eu estou a ler o Y como se fosse I. Why, try, cry, sky e buy. Atenção, são dicas pertinentes, né? São dicas importantes. E a última é a consoante H. Preste atenção. Sempre que o H tiver numa palavra, o H em inglês lê-se como se fosse R, muito carregado. Vê, são valores diferentes. Em inglês o H tem um som de R. Por exemplo, as palavras como hello, hey, hospital. Ok? Nós lemos o H como se fosse R. E o R em inglês ele é soft. Ra, re, ri, ra, ru. É deste jeito então. Então, assim foi a nossa aula sobre como ler inglês. Preste atenção, nós só lhe demos um cheirinho. Isso tudo que nós consideramos aqui vai lhe ajudar a ler em inglês, mas é só um cheirinho. Se você quiser mais, venha aqui na Eric Class para obter mais informações. Eu sou professor da língua inglesa particular, professor particular de língua inglesa, private English teacher, sou professor particular da língua inglesa. Deseja que o teu filho aprenda a falar inglês como um americano. Vão lhe confundir, ok? Viveu onde, ok? Queres que o teu filho aprenda a falar inglês como deve ser? Entre em contato conosco. Daqui a pouco vamos deixar já o contato, ok? Eu sou professor particular e temos uma equipe aqui da Eric Class que são também professores particulares. Pode ligar para nós para solicitar, né? Pode ter professor particular bem na sua casa, em privado, para ter então aulas daí particulares. Se não desejar ter aulas particulares, que não vai ser o caso, claro, a maior parte das pessoas agora quer aulas particulares porque recebe atenção individual. A maior parte. Há pessoas às vezes que têm assim na RC de públicos e solicitem muito.
Graças a Deus nós temos muitas solicitações destas, ok? Então, não é só aulas para crianças, não é só aula para adolescentes, para jovens, mas para todas as idades, ok? Então solicite aula particular de inglês. Além das aulas particulares, nós também temos aulas online. Se você não quiser vir aqui na instituição, você pode, a partir da sua casa, pode se conectar e aprender inglês sem sair de casa online. Nós usamos a plataforma Zoom e o Google Meet, que ajuda muito na interação das aulas online. Então pode solicitar aula online. Além destas duas formas, né, aulas particulares e aulas online, nós também temos as aulas presenciais. As aulas presenciais. Gostaria de fazer o curso presencial da língua inglesa aqui na Eric Classe? É muito fácil. Pode vir cá ter o nosso endereço. Nós estamos no bairro da Camana, na rua direita do condomínio do BPC, por detrás da produtora musical Bom Som. Venha até nós. Podes nos entrar em contato conosco por os seguintes terminais. Nós estamos no WhatsApp, no Facebook também, no WhatsApp, né? Nossos contatos do WhatsApp, pode ligar para nós. São estes os contatos, né? 991 88 50, vou repetir, 991 88 17 55 e o 938 55 3901. Repito, 991 88 17 55 938 55 3901. São os nossos contatos. Pode nos puxar no WhatsApp, pode ligar para solicitar então tanto aula presencial, online, como a particular. Assim foi a nossa consideração para hoje. Como ler inglês? Miss Van Troel, dá as palavras finais do que achou dessa aula, o quão importante é esta aula para as pessoas ali em casa, então? Sim? Pode, Miss Van Troel. Ok, bem, pelo menos com esta aula... Pode falar um pouquinho mais alto? Está bem, teacher. Com esta aula já não haverá tanta dificuldade, pelo menos para ler as palavras em inglês, porque essencialmente aquela ideia de que seriam as consoantes que ajudariam a ler a palavra já não há mais. Sim, então, porque o essencial e a verdade é que são as vogais e saber pronunciar as vogais em função das regras nas diferentes situações que na verdade nos ajudam a ler as palavras em inglês. Com certeza. Queres mandar um abraço ali para o pessoal que está te assistindo nesse exato momento? Um Eric Classe para todos vocês aí de casa. Ok, ainda não mando o Eric Classe. Eu vou deixar aqui o Eric Classe para minha mãe, Júlia Manuel, que tem dado um grande apoio, para a senhora Luzia Neta Guanji, a senhora que tem apoiado, e uma das nossas patrocinadoras oficiais, patrocinadores oficiais da Eric Classe, tem um jardim infantil, Jardim da Edna, que é um luxo. Esse cenário que está aqui é graças à senhora Luzia Neta Guanji, que tem nos ajudado muito. Então gostaria de mandar um abraço forte para essa senhora que tem nos apoiado muito. Para o meu tio Flávio, meu tio que ensinou-me a falar inglês, eu sou muito grato por isso, e outras pessoas que conhecem-me, tanto, né, as minhas alunas particulares, Nicole, Márcia, muita gente, né, que estuda comigo particularmente, e os alunos presencial. Mando um abraço para todos, continuem ligados. Se não assistiu, não tive a oportunidade de assistir desde o princípio, não se preocupe, você pode ver novamente nas nossas redes sociais. Pesquise já agora, pega no telefone agora, vamos, pesquise por Eric Classe, a turminha do Teacher Eric, tanto no YouTube como no Facebook. A nossa próxima aula será sobre o quê? Nós vamos anunciar daqui a pouco. Até já, nosso tempo terminou. Até a próxima aula então, see you!